Os Estados Unidos da América anunciaram a retomada de sanções contra a Venezuela. O país sul-americano prometeu reagir severamente. Se você quiser entender esse e outros temas das atualidades, da geopolítica e da geografia, me acompanhe aqui no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, no dia 29 de janeiro, o porta-voz do governo dos Estados Unidos anunciou que o país voltará a aplicar sanções contra a Venezuela. Qual a justificativa? A justificativa seria o descumprimento por parte do presidente venezuelano Nicolás Maduro de um acordo eleitoral. Para que você entenda melhor, deixa eu contextualizar aqui. Em outubro de 2023, ou seja, no final do ano passado, os Estados Unidos haviam concordado em aliviar as sanções sobre o petróleo, gás e ouro da Venezuela. Isso se deu em virtude do quê? Em virtude desse acordo eleitoral que foi feito entre o governo Nicolás Maduro e a oposição venezuelana. Resumidamente, esse acordo previu o seguinte: Maduro, ditador venezuelano, concordava em permitir, no final desse ano agora, de 2024, a realização de eleições livres, democráticas, abertas para a escolha de um novo presidente na Venezuela, inclusive com a participação de políticos da oposição. Em razão dessa demonstração de boa vontade de Nicolás Maduro ao permitir essas eleições livres, abertas, democráticas, os Estados Unidos aliviaram essas sanções. Eu acrescento aqui, inclusive, a informação de que esse acordo teve a importante participação, a intermediação do governo brasileiro. Olha só, acordo sobre a eleição na Venezuela teve bênção do Brasil. Ano passado, você deve se lembrar que o Nicolás Maduro esteve em Brasília, visitando o atual presidente do Brasil, numa visita que foi muito criticada, tanto aqui internamente quanto internacionalmente, de onde já se viu Lula recebendo um ditador. Acredita-se que naquela ocasião o presidente brasileiro já havia chamado a atenção de Maduro para que ele permitisse essas eleições livres na Venezuela. Pois bem, o acordo foi firmado. Quando? Em outubro do ano passado. Na ocasião, o alívio das sanções seria feito primeiramente por 6 meses, podendo ser renovado à medida que Maduro fosse permitindo ou fosse dando sequência a esse acordo, permitindo de fato a participação da oposição e garantindo eleições livres. Porém, na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, a principal candidata da oposição na Venezuela, essa moça aí, Maria Corina Machado, teve confirmada a sua inabilitação para a participação das eleições presidenciais. Ela, que, como eu disse, é a principal representante da oposição política a Nicolás Maduro na Venezuela. Ou seja, o governo venezuelano disse o seguinte: não, ela não vai participar das eleições. E aí os Estados Unidos, por outro lado, falaram: uai, Maduro, você falou que ia cumprir o acordo? Ou seja, Maduro descumpriu o acordo sobre a participação de políticos da oposição nas eleições. Em razão disso, o governo americano falou: vamos então retomar as sanções. E aí, Maduro, inclusive, já dava demonstrações dias antes dessa confirmação da inabilitação de Maria Corina Machado que não iria cumprir esse acordo. Olha isso aqui, Após denúncia de suposto plano para matá-lo, Maduro diz que, de acordo com a oposição, está mortalmente ferido. Ou seja, ele já vinha alegando dias antes que a oposição não estava cumprindo o acordo e que, por conta disso, o acordo de nada valia. Ou seja, ele já vinha aí preparando o ambiente para não cumprir esse acordo de permitir eleições livres, abertas, democráticas, enfim. E aí, diante dessa ação dos Estados Unidos de sancionar novamente a Venezuela, o governo venezuelano reagiu. Esse moço aí, que é um representante do governo venezuelano, disse o seguinte, abre aspas para ele, se houver qualquer ação agressiva, nossa resposta será severa, recíproca e enérgica. Resposta severa, recíproca e enérgica contra quem? Contra os Estados Unidos. E aí a gente fica pensando, que tipo de ação severa e enérgica de fato a Venezuela pode proporcionar contra os Estados Unidos? Afinal de contas, a Venezuela não é nenhuma grande potência a ponto de trazer tantos danos assim para os Estados Unidos. Porém, existe um aspecto que pode sim prejudicar o governo dos Estados Unidos, que é em relação à imigração.
No ano passado, um pouco antes de ter sido firmado esse acordo eleitoral com a Venezuela, um pouco antes do fim das sanções, havia sido firmado um outro acordo sobre imigração. O governo venezuelano, olha só, havia concordado com os Estados Unidos em receber imigrantes venezuelanos deportados pelos Estados Unidos. Ano passado, por exemplo, bateu-se recorde no número de venezuelanos que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. O número foi maior, inclusive, que o de mexicanos que fizeram o mesmo caminho. E aí, já com o intuito de fazer acordos com os Estados Unidos, Maduro falou o seguinte: não, beleza, pode mandar de volta aqui, os Estados Unidos, os imigrantes que estão aí, diminuindo assim a pressão dentro dos Estados Unidos em relação ao excesso de imigrantes de várias nacionalidades do mundo todo. E aí o que a Venezuela ameaça agora? Estados Unidos, vocês vão retomar as sanções? Beleza. Sabe aqueles imigrantes que nós iríamos receber de volta? Não vamos receber mais. Esse povo vai ficar tudo aí. Além desse povo ficar tudo aí, nós aqui na Venezuela não vamos mais combater a imigração, a saída. Qualquer venezuelano que quiser ir embora para os Estados Unidos, nós vamos permitir que eles saiam e vamos permitir, inclusive, a atuação dos coiotes, que são aqueles traficantes de pessoas, que facilitam a travessia dessas pessoas para a entrada nos Estados Unidos. Isso pode sim ser um problema para o governo Joe Biden, que tem esse ano eleições e que já enfrenta lá nos Estados Unidos uma grande crise imigratória. Beleza, beleza? Então é isso, galera. Essas sanções elas foram aliviadas por algum tempo, por alguns meses, o que foi benéfico durante esse curto período para os dois países. Estima-se, por exemplo, que Maduro, o governo dele, tenha conseguido arrecadar $1 bilhão a mais, que agora poderão ser utilizados nesse ano de 2024, que é um ano de eleições, para ele aumentar a popularidade. E os Estados Unidos, por sua vez, aumentou a importação de petróleo, no momento em que a oferta interna de petróleo estava baixa, sobretudo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, os dois países ganharam nesse curto período de tempo. E agora vem a notícia de que os Estados Unidos retomarão essas sanções. Eu quero que você me diga o que você acha disso. Escreve para mim aí nos comentários. Fechou? Se veio até aqui, se ficou até o final do vídeo, considere também apoiar financeiramente o canal. Vou deixar as instruções da chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te aguardo no próximo, um forte abraço e até. Valeu!